E se o primeiro fantasma do seu dia não viesse à meia-noite num cemitério, mas às 10 da manhã na biblioteca pública e, no lugar de oração, sua única proteção fosse um acelerador nuclear nas costas? Corredores frios, páginas virando sozinhas, um psiu. O PKE pulsa, a regra é clara, não cruzar os fluxos. Bem-vindo, viajante curioso, ao Entre Sonhos. Em minutos, quando o teto do mundo abrir para um nome antigo, quebrar essa regra será a única saída. E não pensar em nada vai chamar exatamente o que você não deveria imaginar. Como um psiu diurno vira fim de mundo noturno? Próximo, demissão na Colômbia e um quartel virando base. Você desce as escadas da Colômbia com uma caixa de papelão. Prancheta, fita, o PKE cheirando a bancada e um crachá que parou de valer antes do almoço. Venkman mantém o sorriso, Ray mastiga culpa e esperança, Egon faz contas sem olhar para os degraus. Por fora, Nova York segue comum. Por dentro, você carrega um frio sem vento, a lembrança da senhora cinzenta pedindo silêncio. Na calçada, realidade contra o peito. Sem emprego, diz Venkman. Egon procura um endereço que aceite aquilo sem pedir currículo. Você desliga o PKE por hábito e guarda como quem embrulha segredo. A ideia aparece 3 quarteirões depois. Tijolo gasto, portão de ferro que geme, placa antiga de bombeiros. Firehouse. A corretora sorri. Egon bate o cabo do martelo no piso. Venkman cita infiltração para baixar o preço. Ray vê o poste e vira criança. Você atravessa a garagem e imagina prateleiras, bancada, mapa, sirene. As assinaturas chegam com custo. Hipoteca no nome do Ray, contrato amarrando o futuro em papel. A caneta risca e o peso salta do bolso para o peito. A poeira sobe e começa a faxina que vira rito. Balde, vassoura, tomada que estala, janela que abre a luz. Cada corredor que limpa é decisão sobre quem vocês serão quando a cidade ligar. O porão fica por último. Úmido, promissor, com cheiro de ferrugem. Egon desenha com giz um retângulo no chão. Grade, selos, purga. Você ilumina com a lanterna e vê, sem ver, a parede vibrando de luz. O lugar onde o impossível vai dormir ainda é cimento, mas já respira na sua cabeça. O guincho para na calçada e Ray anuncia como quem apresenta um amigo. Achei o carro! Um Cadillac Miller Meter em 1959, pintura cansada, suspensão triste, sirene inexistente. Vocês empurram para dentro, levantam o capô. A lista nasce. Freios, elétrica, pneus, rack, escada lateral. Ray compra peças como quem compra fôlego. Venkman pergunta de onde vem o dinheiro. Egon responde com silêncio. No mezanino, Egon espalha peças vindas de catálogo que ninguém mais tem. Mochilas de fibra, bobinas, cabos rotulados, uma caixa que grita perigo. Acelerador de prótons, ele diz. Você rosqueia, trava, etiqueta, aprende a ordem certa. Ligar, estabilizar, mirar, descarregar, guardar. Cada parafuso que aperta puxa o mundo 1 grau de volta ao eixo. A recepção ganha quem manda na pressa. Janine Melnitz chega com mesa, grampeador e olhar firme. Nome da empresa. Venkman, Ghostbusters. Telefone. Ele recita, ela disca e testa. Funciona. Se ligarem. Você atende. Já fazia isso antes de vocês existirem, ela devolve, passando pano no tampo. O logo nasce num guardanapo. Fantasma atravessado por círculo vermelho. Ray desenha, Venkman na prova, você segura a escada enquanto o adesivo encontra a lataria. Tinta nos dedos, risada de madrugada, o Ecto 1 ressurge com escada brilhando, hack no teto e sirene ensaiando o primeiro uivo. Falta dinheiro e sobra urgência. Venkman resolve com um comercial barato. Fundo branco, macacões, frase direta. Você acredita em fantasmas? Você viu um? Who you gonna call? Você segura um cartaz com um número torto. Ray tenta sorrir. Egon mantém a dignidade científica enquanto a câmera fita. Janine diz ação. O take vale. Antes de um take e outro, o porão respira pela primeira vez. A grade, que ainda não contém nada, já fala como máquina.
Egon calibra a amperagem, verifica a ventilação, aponta um botão vermelho e diz não toque. Você decora o trajeto da trampa até o slot vazio e imagina a luz engolindo o que hoje ainda é suposição. Do lado de fora, a cidade corre. Do lado de dentro, vocês aguardam o comercial ir ao ar como quem espera exame. Você confere o PKE, Ray afina cabos no Ecto 1, Venkman preenche uma agenda que ainda não existe. Egon fecha uma maleta com o estalo de quem confia no parafuso certo. Janine gira o lápis, mira o telefone. A TV pisca, entra a vinheta pobre, vocês cercados por fundo branco. Estamos prontos para acreditar em você. Você ri por dentro do nervosismo. A tela volta ao nada, um ônibus freia, o Ecto 1 respira, o telefone espera. Ele toca uma vez, toca de novo. Janine endireita a coluna, tira os óculos, atende. Ghostbusters. Pausa curta, um segundo elástico. Você segura a alça da trampa sem perceber. Ray ergue o rosto, Egon para a mão sobre um botão. Venkman já sorri antes de saber. Janine tampa o bocal, ergue a sobrancelha e te olha como quem puxa alarme. Então diz, mudando o ar do prédio: tem alguém precisando de vocês. Telhado do Xandor. O vento raspa a garganta com gosto de ozônio, e as colunas Art Deco brilham por dentro, como se a pedra tivesse veias. Você sente o arrepio antes do PKE. A figura surge, não caminha, acontece, e mede vocês com olhos de trovão contido. A voz não usa garganta. Are you a god? Seu corpo prepara a verdade. A situação exige outra coisa. A cidade lá embaixo parece segurar o ar. A porta giratória do Hotel Sedgwick gira na tua memória como um aviso anterior. Tapete espesso, latão polido, gerente fingindo normalidade. O elevador vira caixa com 4 pessoas e energia demais. Egon sussurra procedimento no teu ouvido. Ligar, estabilizar, mirar, não cruzar os fluxos. O ronco do pack do Ray sobe pela espinha. Porta abre. Corredor comprido, carpete que engole passos. O PKE dança em pulsos regulares, como batimento que não vem de peito. Pratinhos vibram sem mão. Um carrinho de serviço desliza sozinho. A sombra verde dobra a esquina, tateia o ar como quem fareja um banquete. Atravessa Venkman como água gelada e deixa a gosma do colarinho ao sapato. Ele pisca, nojo em vez de medo, e a coisa dispara. Você corre com a trampa pendendo da alça, varando porta dupla para o salão de festas. Mesas postas, escultura de gelo, arranjos, tudo à espera de gente viva. O fantasma faz órbita sobre a mesa principal. Ray laça com o feixe. A escultura vira chuva, toalhas chamuscam, cadeiras pegam fogo por motivos que a física não explica com elegância. Trampa, alguém pede, e o pedal baixa. Tampa abre, luz puxa, a gelatina esperneia e cai. Tampa fecha. Silêncio. Capturar é possível. O preço fica na conta do salão. De volta ao telhado, a pergunta repete dentro do peito. Are you a god? O segundo dura um século. A resposta que sai não é a que salva. Relâmpago nasce da figura, corre pelas colunas, atravessa o ar e derruba todo mundo 2 passos para trás. O concreto estala. Você levanta com o pack gritando o peso nas costas e aprende a respirar de novo, curto, como quem volta debaixo d'água. Entre esses 2 extremos, a cidade aprende o número do telefone. Corredor de cinema, galpão no Queens, apartamento com espelho teimoso. A rotina se instala à força. Procedimento vira mantra. Ler PKE, fechar perímetro, mirar sem torrar carpete, trampa, voltar para purgar. No porão do Firehouse, a unidade de contenção ganha grade, válvulas, um ronco de caldeira que não pertence a navio. Cada inserção de trampa acende uma barrinha âmbar e solta um grave curto. Você percebe que não é som solto, tem cadência. No início, é fácil chamar de coincidência. A barrinha sobe no mesmo minuto em que um quarteirão do Harlem apaga e acende de uma vez. O metrô exala vapor contra o vento exatamente quando vocês travam uma trampa cheia no slot. O relógio de uma igreja atrasa 1 minuto que você não viu, mas o painel parece ter visto. Pulsos. Não volume, não maré. Pulso. A memória do Sedgwick empurra mais imagens.
Uma camareira se benze atrás do carrinho, um garçom segura a bandeja como escudo, um gerente abre a porta a um palmo e fecha quando o lustre decide cair. Venkman cobra taxa de danos colaterais inevitáveis, com o tipo de seriedade que assina contrato. Você carrega a trampa como quem leva coração em glacê até o porão que ainda cheira a tinta. Inserir, trava, selo. A barra acende, sobe meio centímetro e desce. O grave corta o ar. Você diz ok, sem perceber que disse. No laboratório, Ray abre um tomo e aponta Ivo Chandor. Liga metálica estranha, ângulos de templos escondidos em fachada de apartamento, capitéis que não são ornamento, são antenas. No quadro, 3 nomes se alinham com caneta grossa. Gozer, Zul, Vince. Não são histórias, são funções. Porta, chave, entidade. Você escreve no canto, telhado. O telhado te chama de novo. A figura muda de assunto sem mudar de forma. Escolham a forma do destruidor. Não é convite, é instrução. Egon manda esvaziar a mente. Não pensem em nada. A mente tenta e tropeça. Nada vira objeto, e objetos viram lembranças. Feira de marshmallow, uma propaganda boba, um sorriso que nunca doeu em ninguém. O vento traz um cheiro doce, indecente, que não pertence à altura. Enquanto isso, lá embaixo, a recepção vira posto de fronteira. Janine marca horários, repete endereços, comenta de passagem que 4 clientes relataram relógios parados a 07. No teto da garagem cai uma poeira fina no mesmo minuto em dias diferentes. No rádio, estalos entram ritmados, não aleatórios. Você começa a marcar em vez de ignorar. Linha, hora, bairro. O desenho aparece. Algo cresce sem rosto e escolhe uma batida para crescer. No Sedgwick, o gerente quer saber se o salão volta a tempo da festa. Venkman entrega um sorriso de sim e uma planilha de talvez. Vocês saem pela cozinha ainda cheirando a fio queimado e gelo derretido. O Ecto 1 parece mais limpo do que deveria. O logo na porta brilha como se fosse outro tipo de amuleto. No caminho de volta, 3 chamadas novas chegam antes do farol abrir. No topo, o céu dobra um canto de luz e deixa ver a borda de um sorriso. A primeira pergunta já não interessa. A próxima ordem pede imaginação para não existir. Você faz força para pensar nada e descobre que nada tem textura, cor, propaganda, chapéu de marinheiro. O telhado vibra como pele de tambor. O painel do porão, a quilômetros dali, responde com a mesma cadência. Sem aviso, a laje sob seus pés parece encolher meio centímetro. Não é vertigem, é a cidade saindo do compasso. E quando o compasso quebra, é sempre alguém novo que entra no ritmo. Próximo, a rotina não cabe na sala. Alguém precisa aprender o serviço na marra e o painel do porão quer falar mais alto do que vocês estão ouvindo. O telefone não respira. Janine segura o fone com uma mão e aponta endereços com a outra. Você corre para a garagem, prende o cinto, confere PKE, trampa, rádio. A sirene do Ecto 1 abre o asfalto como faca. Primeiro chamado do dia. Corredor de cinema. A tela vazia brilha para fileiras sem gente. O ar cheira a manteiga antiga. O PKE vibra em pulsos, como se o prédio tivesse batimentos. Procedimento. Leitura, perímetro, mira sem torrar carpete, trampa no tempo certo. A luz puxa, tampa fecha, o cheiro muda. No vestiário do teatro é igual, mas com poeira de pluma e espelho com respiração que não é sua. Na plataforma do metrô, vapor sobe contra o vento e lâmpadas piscam em cadência que não obedece à rede. Entre uma chamada e outra, o porão do Firehouse vira pulmão. A unidade de contenção está montada. Grade, válvulas, selo, uma barra âmbar que acende quando a trampa entra no slot. Egon criou um checklist que você já recita sem pensar. Descarregar feixes, abrir slot, inserir, travar, selo, purga. O painel responde com um grave curto, quase musical. Na primeira semana, é raro. Na segunda, cria ritmo. Você percebe sem querer que a barra sobe, segura um meio segundo e desce. E que lá fora, em algum bairro, a luz da rua faz o mesmo. Winston chega como solução para uma cidade que não sabe parar. Ele entra de macacão limpo e olhar de quem já viu o mundo custar caro. Aprende rápido, porque o dia não dá aula. Em menos de uma tarde, já lê ambiente de gente, enquanto você lê ambiente de sinal.
Na livraria mal-assombrada da Terceira Avenida, ele acalma o dono com meia dúzia de frases que cabem num recibo. Você trava a trampa sem derrubar a estante. Na fábrica desativada, ele encontra a escada mais segura. Você encontra a frequência que prende sem explodir torneira. Dupla boa nasce depressa. No elevador de serviço de um prédio da 8ª, Egon resolve traduzir o painel para quem carrega peso. Você segura uma caixa de donuts, Winston apoia o mundo no ombro. Vamos supor que este Twink represente o nível normal de energia psicocinética em Nova York. Ele bate com o dedo na caixa. Segundo as leituras de hoje, esse Twink teria 30 pés e centenas de quilos. Winston pisca devagar. Você sente o número cair no estômago. A barra âmbar do porão ganha um rosto que nenhum aparelho desenha: crescimento. O dia seguinte confirma. No galpão do Queens, você lasta um polter e sente o feixe oscilar como corda no vento. No retorno ao quartel, a purga exige pausa mais longa. Egon abre a ventilação, recalibra celos, aponta uma linha com fita vermelha no painel. Ficar abaixo disso. Vocês ficam. Mesmo assim, a barra tenta subir sozinha por frações de segundo, como se testasse autoridade. Foreshadowing não precisa de legenda, ele pisca em âmbar. Entre capturas, Ray surge com páginas abertas e olhos brilhando. Ivo Shandor. Liga metálica fora do comum, capitéis que funcionam como antenas, ângulos afinados para a turbulência espiritual. A firma dele projetou o prédio da Central Park West, ele diz. Você escreve Shandor grande no topo da prancheta. Na linha de baixo, 3 nomes: Gozer, Zul, Vince. Funções, não personagens. Porta, chave, quem passa. O roteiro da cidade acelera. Em um cinema no Brooklyn, a tela projeta sombra sem projetor. No hospital desativado, uma maca corre sozinha e bate na parede no mesmo segundo em que o painel do porão solta o grave. Você começa a marcar horas no canto da luva com caneta. 07, 29, 53. A cadência retorna. Janine comenta, sem drama, que 3 clientes diferentes disseram que todos os relógios de casa travaram e depois voltaram, exatamente às 07. Winston ergue o queixo. Egon sublinha algo que só ele entende. No fim da tarde, o Ecto 1 chega com cheiro de fio quente e poeira de carpete. Você e Winston inserem 2 trampas cheias. A barra sobe mais do que subiu ontem. Segura 2 segundos, desce. Egon morde o lábio, ajusta a janela de purga, respira pela boca, decide. Reduzir escala por 1 hora. Venkman não gosta da palavra reduzir. Ray aceita como quem aceita a missa. Janine passa a vaga seguinte no rádio. Biblioteca do Harlem outra vez. O que quer que seja voltou. Vocês atendem. O corredor cheira a livro velho e tinta fresca. O PKE dança em ondas. Não é fantasma comum, é eco de mais de um. Você arma a trampa e pede perímetro. Winston encosta na parede, observa o teto, aponta fiação e saída. Quando a tampa abre, a luz puxa 2 de uma vez, um rastro de riso e outro de choro. O painel vibra na imaginação antes da realidade. De volta ao quartel, a barra vai pedir espaço. No caminho, a cidade fala. Um taxista jura que o carro dirigiu sozinho por 1 quarteirão. Um síndico relata cheiro de ozônio sem curto. Um padre diz que os sinos tocaram fora de hora, sem ninguém puxar corda. O rádio chia no mesmo compasso. A cadência não é ruído, é assinatura. No porão, você observa Egon como se olhar fosse aprender. Ele verifica pressões, testa selos, encosta a mão no gabinete metálico como quem ouve. Estamos no limite seguro, mas não passem dele. A fita vermelha segue no mesmo lugar. Você assente, Winston assente. O grave soa, a barra sobe, segura, desce. Janine aparece na escada com 2 recados. Um é cobrança atrasada. O outro é um nome que não cabe em boleto. Dana Barrett ligou. Disse que a geladeira falou um nome, de novo. A sirene não toca para pesadelos de cozinha, mas o seu corpo toca. Você lembra dos ovos fritando sozinhos, do metal com marca fria, do Zul escrito no topo da página como um peso. Ray ergue a cabeça do livro, reconhece o sobrenome sem esforço. Egon repete Shandor em voz baixa, como quem confere linhagem.
Winston olha para você do jeito prático. Se é porta, alguém está batendo. No quadro branco da recepção, você puxa uma seta. Twink crescendo, painel no limite, endereços em cadência, prédio de Shandor no centro. O desenho fecha círculo sem pedir licença. A cidade respira no grave do porão, e o porão responde no mesmo tom, como se alguém afinasse os dois desde o telhado. Próximo, a história muda de escala. Não é mais um fantasma por vez. É um prédio inteiro pedindo passagem por dentro da geladeira de alguém que já disse o nome Zul. Você cruza a portaria da Central Park West com prancheta, PKE e a sensação de que uma cozinha pode ser uma igreja. Dana Barrett abre a porta. O susto ainda mora nos olhos. O apartamento está limpo demais para a história que ela conta. Ovos que fritaram sozinhos no balcão, frio saindo da geladeira e um nome que veio de dentro como se alguém tivesse gosto por palavras. Zul. Venkman inspeciona com charme. Você mede. O PKE sobe um nada, desce, não fecha a tese. No metal da porta da geladeira, uma marca quase invisível, como se a temperatura tivesse escrito com o dedo. No shaft do prédio, o ar soa oco, com reverberação de templo. Você anota baseline, marca retorno com Egon e recomenda: se algo responder de volta, não abra. A narrativa corta para a noite como quem puxa um pano. Louis Tully dá festa de clientes na porta ao lado, vende dedutível entre queijo sem gordura, atravessa o corredor para buscar gelo. A porta do armário respira. Um cão de terror cai de dentro e enche a porta do quadro. Louis corre, desce escadas, atravessa a rua, entra no Central Park e some na sombra das copas. A cidade vê o vidro do restaurante tremer quando o bicho encosta o focinho. Depois, silêncio. Quando a voz volta, não é mais Louis. Vince Clortho, Keymaster. No mesmo minuto, o teto do quarto de Dana brilha por dentro. A poltrona abre garras, o couro cria dentes, o tecido abraça como quem fecha a armadilha. Da cozinha, o nome repete o próprio nome. Zul. As paredes aprendem a respirar. Ela para. O corpo aceita. O apartamento vira a capela do telhado que você ainda não subiu. De manhã, você está com Ray no Occult Books. O sino da porta toca alto demais para o tamanho da loja. Ele abre tomos que cheiram a poeira e sal. Aponta Ivo Shandor, cirurgião, arquiteto, fundador de culto. Ligas metálicas não usuais, ângulos que afinam turbulência espiritual, capitéis que funcionam como antenas. A firma dele projetou este prédio. Você escreve Shandor no topo da página e embaixo 3 funções. Gozer, entidade, Zul, gatekeeper, Vince, keymaster. Porta, chave, quem passa. A rua te chama por outro nome. No meio-fio, um homem cheirando hidrantes pergunta por porta e chave. Óculos tortos, paletó aberto, olhar de bicho em radar. É o keymaster. Egon o aborda com cuidado de laboratório, o conduz ao quartel, ajusta um colander nas têmporas, liga fios ao osciloscópio, o traço no monitor sobe como montanha, palavras saem em listas de datas e presságios. Ele repete Gozer como se fosse hora marcada. Janine serve café e coleta nomes que não cabem em fichas. Venkman liga do apartamento de Dana com voz curta. Ela está ocupada. Zul fala dentro da voz dela e pede o mestre das chaves. Ele injeta um tranquilizante, marca o pulso, promete voltar. Você segura o rádio com a mão que costuma segurar trampa. Não há manual para isso, só procedimento. Manter, medir, ganhar tempo. O porão respira forte. A unidade de contenção responde com grave e barras. A cadência que você vinha marcando na luva agora parece marcar você. Inserir trampa, travar, selo, purga. A barra sobe um meio a mais, segura 2, desce. Egon cola fita vermelha, não passem daqui. O hábito segura o sistema, a rua força o hábito. Foreshadowing entra pela porta da recepção com crachá. Walter Peck, EPA. Inspeção. Venkman pede mandado. Peck promete voltar com papel e gente de Com Edison. Janine baixa o fone e sussurra. Ele não tem cara de quem entende válvula.
Você volta os olhos para o painel como quem confere febre de criança. Está em amarelo, mas teimoso. A montagem acelera. Vince fareja ferros e escadas, pede porta a cada esquina, tenta entrar em táxi em movimento, quase vira notícia e vira paciente. Dana barra Azul oscila entre consciência e ritual, fala de telhado como quem fala de casa. Ray marca assinaturas na planta da cidade, 5 nós mais fortes, o prédio de Shandor no centro. Winston entra no quadro com a pragmática de quem sabe carregar. Se é porta, alguém está empurrando. Você volta ao apartamento com Egon. O PKE vibra sem pudor. O elevador segura a respiração, o corredor parece inclinar. Na cozinha, o metal da geladeira está frio demais para amanhã. Egon mede o harmônico do ar, fecha o caderno, não sorri. O sintonizador está no ponto. Venkman encontra você no corredor e diz: ela dorme. Não é notícia boa, é intervalo. Os telefones tocam em cadência. 3 clientes relatam relógios travando às 7 horas e voltando sozinhos. Um sacristão diz que os sinos tocaram sem mão. Um zelador jura ter visto luz nas janelas do telhado enquanto o prédio respirava. No porão, o grave da unidade replica o padrão. A sensação é de que alguém ensina o prédio a cantar. Você escreve na borda da folha: convergência. A tarde termina com 2 caminhos correndo para o mesmo teto. Vince quer a porta, Zul quer a chave. Egon manda reforçar trampas, checar ciclagem dos PECs, manter Vince sob observação e Dana sob cuidado. Ray separa diagramas, Winston amarra cordas, Janine organiza tudo o que não pode faltar quando o rádio começar a gritar. Você encaixa o cinto como quem veste decisão. No quadro, a seta fecha círculo, Shandor, Zul barra Vince, Gozer. E um recado em vermelho, já com cheiro de mandado. PEC, EPA, volta amanhã, com ordem de desligamento. Próximo, a cidade cresce um número que nenhum Twink comporta, e alguém com crachá aponta para o botão errado no minuto errado. O laboratório do quartel cheira a ozônio e papel seco. Você entra com a prancheta. Egon Spengler aponta para o quadro como quem abre um mapa. Arquitetura Shandor, ele diz. Ligas com harmônicos que não existem em edifício comum. Capitéis funcionam como antenas. O prédio da Central Park West não é fachada, é sintonizador. Ele traça linhas, cobertura, colunas, plataforma. Resultado: amplificação de turbulência psicocinética. Quando o campo sobe, qualquer porta fica mais fácil de abrir. Insider, estrutura. Ligas ferromagnéticas com geometria repetitiva nas colunas, ganho de ressonância. Ângulos de 45 graus em encaixes do parapeito, acoplamento com frequências de fundo da cidade. Dutos verticais do shaft tratados como guias de onda. Egon fecha. Não é decoração, é intenção. Ray Stantz espalha 3 tomos na bancada. Histórico de Gozer. Ele vira a página e aponta a iconografia. A abertura requer ofícios, Gatekeeper, Zul, e Keymaster, Vince Clorto. Quando porta e chave convergem, a entidade escolhe forma com base em imagem mental. Ordem típica, escolham a forma do destruidor. Ray te entrega um resumo que cabe no bolso. Gatekeeper e Keymaster possuem hospedeiros. Convergência na cota alta, telhados, zigurates, altar. Foco mental do observador influencia a manifestação. Não é metáfora, ele diz, é protocolo. Winston Zeddemore entra, veste o macacão, prende o cinto e fala do chão. Campo explica, mas procedimento salva. Ele conta nos dedos sem pressa. Ligar, ciclagem estável sem pico. Estabilizar, não mirar em pessoa, animal ou estrutura de carga. Laçar, feixe em arco convergente, sem cruzar fluxos. Trampa, abrir, puxar pelo cone, pedal no tempo. Purga, retorno ao quartel, descarregar no grid, manter janela. Pular etapa vira manchete, ele conclui. Você desce com Egon ao porão. A unidade de contenção respira por trás da grade. Ele aponta a instrumentação. Pressão, ΔV, temperatura do núcleo. A janela de purga mantém o nível abaixo desta fita vermelha.
Se alguém desligar sem seguir procedimento, ocorre liberação. Refluxo de energia, falha de selo, mistura de assinaturas. Ele encosta a mão no gabinete metálico. Contenção é soma, elétrica, térmica e ritual. Tira uma, as outras pedem socorro. Insider Grid. Entrada slot com blindagem Faraday. Selo magnético mais trava mecânica. Válvula de alívio, purga programada. Ventilação dedicada, energia em circuito isolado. Checklist de Egon. Você repete em voz baixa. Desligar feixes, abrir slot, inserir, travar, selar, purga, sem atalho. No rádio, Janine sobe a voz sem perder o tom. 3 ligações novas. 2 relatos de relógios travando às 7 horas. Um padre quer falar com o de óculos. Você anota a cadência. Egon traça um gráfico. Picos em horários fixos, os bairros se iluminam como ondas. Ray chega com plantas do Shandor marcadas em azul. Shafts, antenas, linhas de força. Este ponto é do tamanho de uma sala. Ele bate com a caneta no telhado. Se Gatekeeper e Keymaster se encontrarem aqui, o foco vai estar perfeito. Você pergunta do pensar em nada. Ray, a instrução minimiza a interferência. O problema é que não pensar produz figura residual. Qualquer lembrança forte pode materializar a forma. No mezanino, Vince Clorto encara uma ventiladora como se fosse oráculo. Egon ajusta o colander com eletrodos e observa o osciloscópio. Traço alto, estável. Listas de datas escorrem da boca do hospedeiro. Gozer atravessará a porta quando a chave tocar a porta. Vince recita. Janine anota tudo, serve café, pergunta se o mestre aceita açúcar. Vince ri para o copo. Insider Packs. Acelerador opera em ciclagem contínua. Aquecimento fora da faixa, risco de trinca no colimador. Emissor requer 2 mãos sob estresse. Puxões bruscos desestabilizam o arco. Cruzamento de fluxos causa soma vetorial no ponto de intersecção. Longe do portal, extinção. No portal, colapso controlado. Hipótese. Egon não sorri. Hipótese com risco não nulo. Winston assina o quadro de turno e entrega a parte prática. Se o PKE cantar em ondas, é prédio, não pessoa. Se a barra âmbar pedir mais do que a janela de purga, reduz escala. Se o cliente falar nome saiu da geladeira, chama Egon. Você guarda como quem guarda senha de cofre. A porta abre sem pedir licença. Walter Peck, EPA, terno limpo, papel timbrado. Inspeção por risco público. Necessidade de acesso à área de contenção. Venkman aparece com um sorriso que não compra nada. Mandado? Peck ergue a pasta. Amanhã, com Edson. Janine baixa o fone. Ele não tem cara de quem sabe o que é válvula. Egon responde ao ar. Desligar errado não é desligar, é abrir. Peck não discute engenharia, discute autoridade. Nos vemos cedo. Você volta ao porão por reflexo. O painel oscila no âmbar, dentro da linha, mas teimoso. Egon mede pressão diferencial. A ventilação segura o tom. A sala ronca. Se cortarem a alimentação primária sem sequência, a contenção reverte para a saída. É regra. Ray fecha os livros. E enquanto isso, Zu e Vince já escolheram o endereço. Winston prende o cinto. Se alguém puxa a tomada errada, quem segura o céu? O rádio chama de novo. Dana alterna consciência e ritual. Vince pede porta olhando para o telhado. 2 bairros relatam luzes que respiram. Janine cola um post-it no quadro. Prefeitura fez consulta. Perguntaram, e se a jaula abrir? Você olha a fita vermelha, o gráfico de picos, a planta do Shandor. O desenho fecha como círculo. No fim do turno, Egon sintetiza o que você precisa ter pronto quando amanhã chegar. Packs revisados, ciclagem dentro da faixa. Trampas cheias, purga antes de amanhecer. Ecto 1 abastecido e sirene com via livre do City Hall. Plano para conter sem depender do grid, se alguém decidir desligar. Você marca tudo. O grave do porão responde como ponteiro de metrônomo. Lá fora, a cidade se faz de normal. Aqui dentro, o procedimento afia a lâmina. Peck volta amanhã, com crachá, equipe e vontade de puxar a alavanca. Se ele fizer isso fora de sequência, a jaula vira porta. E a porta, rua. Próximo, quem faz pergunta errada no porão, ouve a resposta no céu.
Amanhã chega com cheiro de tinta fria e papel timbrado. Walter Peck, EPA, abre a porta da recepção com o crachá primeiro. Janine levanta a sobrancelha como quem já viu esse filme. Atrás dele, 2 policiais e um técnico da Com Edison segurando uma maleta que apita baixo. Curiosidade que segura. Quem manda quando a ciência pede procedimento e o crachá pede pressa? Você desce a rampa com Venkman, Ray e Egon. Peck exige acesso total à área de contenção. Venkman aponta para o papel. Mandado? Peck ergue. Risco público. Callback 1. Procedimento. Egon, seco. Desligar fora de sequência produz liberação. Callback 2. Twink. Winston chega na metade da frase. Se o normal já virou Twink de 30 pés e alguém puxa a tomada, o que segura o céu? No porão, a unidade de contenção respira atrás da grade. O painel oscila em âmbar, abaixo da fita vermelha, teimoso. O técnico da Com Edison lê, engole seco. Tem guia de operação? Tenho procedimento, Egon oferece. Eu tenho autoridade, Peck corta. Janine do alto da escada. Esse homem não sabe o que é válvula. O técnico olha para você como quem pede desculpa antes do crime. Egon, sem elevar a voz. Se puxar a alavanca, a jaula vira a porta. Puxe, diz Peck. Gatilho. E se um não técnico não couber dentro de um sim jurídico? A mão do técnico treme só uma vez. A alavanca desce. 1 segundo de nada. Depois, tudo. A parede lampeja. O ronco cresce até virar grito mecânico. A grade vibra como se alguém batesse do lado de dentro. O painel muda de idioma. Luzes correm pelo teto. Você corre para a válvula de purga. Egon dita sequência. Tarde demais. A jaula abre. O Firehouse toma um tapa de luz. Papel voa na recepção. Janine se agacha. O logo na porta range como bicho vivo. Um jato de energia atravessa a calçada e sobe para o céu como se a rua tivesse pulmões. Fantasmas saem em lote. Um cavalheiro do século XIX olha os próprios botões e ri. Um polter de estrada monta num vento e cavalga sobre táxis. Um coral atravessa uma igreja sem lembrar a letra. Callback 3, Grey Lady. Onde tinha um psiu educado, agora tem um grito que pinta o céu de verde. A cidade responde em pulsos, exatamente como o painel vinha sussurrando para você. 07. Lustres balançam. 29. Cindos tocam sem corda. 53. Semáforos apagam e voltam juntos. A cadência que você anotou na luva toma o mapa inteiro. Peck respira a vitória e aponta o dedo. Prendam-nos por violação ambiental e obstrução. Venkman tenta humor. O humor não encontra público. Ray diz fluxos. Egon diz selo. Winston diz responsabilidade. As algemas respondem processo. No camburão, banco duro, mãos imobilizadas. A cidade desfila pela janela como um caso que ninguém está atendendo. Táxi fantasma cruza no vermelho. Biblioteca exala vozes. Um restaurante aplaude o nada. Callback 4, janela de purga. Você sente no osso o segundo em que a linha vermelha deixou de ser conselho e virou fronteira violada. O que segurava o dentro e o fora agora é só memória de botão. Curiosidade maior, quem segura Nova York quando o grid vira rua? No precinto, tinta de carimbo, luz fria, cheiro de café queimado. Peck entra inteiro, seco de indignação. Interditados, equipamento confiscado. Um sargento que nunca acreditou em vocês acredita nas chamadas que não param. As rádios da cidade cuspem pânico organizado. Aparições em massa, céu com raios sem chuva, barcos que se mexem sem água. Winston encosta o ombro no seu e resume sem drama. Eles abriram a porta, a gente tem que fechar. O telefone do balcão cai, volta, cai de novo. Um mensageiro entra sem bater. City Hall. Prefeitura quer todos, agora. Não é convite, é ambulância política. Callback 5, comercial. O Who You Gonna Call que vocês pagaram de madrugada vira pergunta real com orçamento público. Na van da polícia rumo ao prefeito, a cidade é mais barulhenta do que a sirene.
Ray recita Shandor como relatório. Egon desenha ondas no ar com o dedo. Venkman organiza frases que cabem em microfone. Winston olha para cima. Você vê o alto de Nova York respirar e pensa no telhado que ainda não subiu com autorização. Callbacks em fila, costura. A Grey Lady pediu psiu, o céu respondeu berrando. O Twink virou unidade de medida do medo. A fita vermelha do painel era aviso, agora é piedade. Não cruzar os fluxos ainda é regra, mas com a jaula aberta, qual regra resta? A van encosta no City Hall. Jornalistas nos degraus, bombeiros no corredor, um arcebispo no saguão. Peck já chegou empunhando um relatório que acusa até poeira. A porta do gabinete abre. Você atravessa. De um lado, quem puxou a alavanca. Do outro, quem segura a trampa. No meio, o prefeito escolhendo entre relatório e sobrevivência. Próximo, o que vale mais na mesa do prefeito? O mandado de Peck ou o procedimento de Egon? O corredor do City Hall cheira a café velho e decisão apressada. Você entra com Venkman, Ray, Egon e Winston. Do outro lado, Peck já está plantado com papel timbrado. A sala pesa entre relatório e sobrevivência. Peck fala em crime ambiental, risco público, interdição total. Egon põe procedimento na mesa. Desligamento sem sequência igual a liberação catastrófica, o que já aconteceu. Ray aponta ao prédio de Shandor, arquitetura afinada para Gozer. Winston traduz em chão. A jaula abriu, a gente sabe fechar. Venkman costura com pragmatismo. Se estiverem certos, salvam milhões de eleitores registrados. Se estiverem errados, todo mundo volta para casa com história ruim e uma cidade doce demais para viver. O prefeito escolhe o que respira. Vocês saem soltos com escolta, sirenes abrindo a avenida. Na escadaria, Janine enfia o rádio na sua mão. Pressiona uma prancheta de formulários, coloca um "cuidado com vocês" que ela não diz duas vezes. Peck engole a raiva no próprio crachá. O Ecto 1 puxa o comboio. A sirene conversa com o trânsito, motos abrem clareira, a multidão aponta para o céu. O prédio de Shandor cresce no para-brisa como argumento. O asfalto vibra longe do motor. Ray confere diagramas de última hora. Egon revisa a ciclagem no display do Peck. Winston observa um entorno no rosto das pessoas. Venkman prepara frases de contato para a imprensa e para deuses. A mesma engenharia verbal, outro alvo. Corte paralelo. Dana abre os olhos no apartamento, mas não é Dana. Zul levanta da poltrona destroçada, atravessa o corredor como quem já conhece a planta. As mãos procuram a janela que treme por dentro. A cidade responde com reflexo violeta nas esquadrias. A pele brilha fria, a respiração é ritmada por um outro peito. Outro corte. Louis Vince corre pela calçada. Fareja hidrantes, ferro, escada de incêndio. Pergunta porta e chave para quem não pode responder. Quem responde, não entende. Ele entra no lobby pela rotação errada. Pisa no tapete como se fosse altar. O elevador aceita sem botão. Vocês encostam na marquise. O lobby está rachado em silêncio. Policiais seguram fita amarela. Bombeiros trocam olhares com respeito de colega. Síndico aponta ao teto, luz andando por dentro. Egon marca, elevador não, escada sim. Winston abre caminho. Ray puxa ar. Venkman sorri para as câmeras sem parar de subir. Você checa o cinto, rádio, trampa, cartucho extra, alça do Peck justa. Andares repetidos mordem a perna. O PKE vibra na sua mão mesmo desligado, é pele que acusa. A cada patamar, o ar esquenta sem vento. A pintura das paredes craquera em desenhos que lembram inscrições. Foreshadowing explícito. Egon encosta o ombro no seu e diz baixo. Se alguém com olho de raio perguntar se você é um deus, a resposta é sim. Ray confirma com meio sorriso pálido. Winston dá um entendido sem ironia. Venkman finge que já sabia. Corte paralelo. Gatekeeper e Keymaster sobem por dentro. O prédio afina o passo.
Duas figuras chegam ao topo em tempos diferentes e se procuram como ímã. O telhado já não é laje, virou templo. Colunas arte deco com veias de luz. Plataforma central com letras que se acendem sem chama. Estátuas de cães olhando o lugar certo, com marcas de garra na pedra. Vocês abrem a porta de ferro para o ar que sabe seu nome. O mundo faz silêncio de igreja. O vento tem gosto de ozônio. A cidade abaixo vira mar de telhados. Winston confere o perímetro. Aegon lê o campo com o olhar. Ray lambe os lábios. Venkman ajeita o colarinho que nunca ajudou ninguém contra a entidade. Na borda da plataforma, Zul e Vince se encontram. Não é romance, é protocolo. Mão toca mão. O ar dobra como acorde que abre espaço. As antenas do parapeito vibram, um coro de frequências que não pertencem a metal. Porta e chave viram circuito. O portal aparece como ferida de luz no ar. Respira, contrai, expande. A unidade de contenção no Firehouse está longe, mas a memória sabe. O grave que o grid emitia é o mesmo grave que o telhado canta, agora sem parede. Foreshadow implantado volta com endereço. Não pensar em nada quando a voz pedir. Ray sabe, você sabe, obedecer é outro problema. Venkman ainda procura jeito de falar com a coisa antes que ela fale. Aegon circula para ganhar ângulo e tempo. A cidade escuta. Gente em telhado de zinho, helicóptero em órbita distante, repórteres sem saber se filmam céu ou vocês. O prefeito lá embaixo faz cara de quem apostou num cavalo que não corre. Peck olha para cima com a convicção de quem já escreveu a nota oficial, independente do que sair do portal. O PKE sobe ao limite do mostrador. A curva encosta no topo e raspa. A mão treme porque tremer é natural. O Peck morde a clavícula, você ajusta a alça para caber respiração curta. Winston dá o vamos que não usa ponto de exclamação. Ray segura o emissor com duas mãos. Aegon canta procedimento sem volume. Ligar, estabilizar, não cruzar até nova ordem. Até, palavra que ninguém quer ouvir e todo mundo precisa. No centro da plataforma, algo ganha forma humana sem músculo nem osso. Pele de luz, olhos de raio, traje de espuma endurecida. O ar não entrega som. O som entrega pergunta. Are you a god? A pergunta atravessa o telhado, a cidade, o osso. Você sente a resposta verdadeira subindo por reflexo. O conselho do patamar lembra, verdade não é a mesma coisa que sobrevivência. Ray respira. Venkman segura o impulso de piada como quem segura um copo que vai cair. Aegon mede 1 centímetro do futuro no canto do olho. Winston ancora. A plataforma vibra. O portal respira mais fundo. As estátuas que ainda não se mexeram sabem. O vento muda de direção como se soprasse de baixo para cima. A cidade segura o fôlego. A frase que virá depois dessa pergunta escolhe o tamanho do problema. Próximo, a ordem impossível. Escolham a forma do destruidor. A pergunta cai como raio. Are you a god? O silêncio do telhado pesa. A resposta sai errada. O clarão parte da figura, corre nas colunas, te joga 2 passos para trás. O ar volta cortado. Antes de você recuperar o fôlego, a voz muda de assunto. Escolham a forma do destruidor. Aegon ordena sem elevar o tom. Não pensem em nada. A mente tenta obedecer, tropeça. Ray pisca. Um cheiro doce invade o vento. Na esquina distante, uma sombra branca dobra quarteirão. Chapéu de marinheiro, gravata azul. Stay puffed. O boneco avança pela avenida. Inocência de propaganda. Peso de demolição. Cada passo amassa carros, toldos, postes. A cidade grita nomes de sobremesa e de santo ao mesmo tempo. Venkman procura ângulo. Winston mede distância. Ray engole seco. Você ajusta a alça do Peck até o ombro doer. Aegon dá o comando padrão. Feixes. Os arcos laranja alcançam o peito macio. O resultado é inverso. Fogo. A bochecha derrete.
A fuligem desenha expressão de raiva. O gigante bate, Não está não. baixa ele nem em cima, Não é sinal. paga e olha o telhado. O prédio inteiro geme. Retirada curta. Dentro do templo de pedra, o portal pulsa como pupila. Borda de luz contrai e expande. Ritmo que o peito não acompanha. Egon encara o vazio iluminado como quem lê manual dentro do incêndio. Não é o boneco, ele diz, curto. É o portal. Insider. Alvo. A forma manifesta é derivada. O foco de energia está no centro da plataforma. Fechar a janela derruba a luva que ela usa na cidade. Ray confirma com o diagrama amassado no bolso. Ângulos de 45 graus, capitéis como antenas, shafts verticais como guias de onda. A soma convergente termina aqui. Então a gente laça a janela? Pergunta Winston. Não com feixes paralelos, Egon responde. Ele solta a frase proibida desde o Sedgwick. Há um método, cruzar os fluxos, mas apenas no ponto focal. Insider. Física do risco. PECs emitem feixes contínuos, a intersecção cria soma vetorial. Longe da janela, extinção indiscriminada. Dentro da janela, chance de colapso controlado, inversão de fase. Egon não fantasia. Risco não nulo. De retorno. O prédio pode aguentar ou não. Winston olha a borda do telhado, o gigante escalando, a cidade embaixo. Se ficar aberto, a cidade não aguenta. Venkman fecha o círculo. Plano ruim contra plano pior. Ray assume o erro que anda na avenida. Você sente a regra reescrever-se na mente. Não cruzar os fluxos. Exceção, no centro do portal. Checklist de ação. Egon. Potência plena nos PECs. Posições em cruz nos 4 cantos. Disparo no centro. Cruzar dentro da janela, a comando. Sustentar até o colapso. Se o retorno vier, soltem no 3. Contagem que não perdoa erro. O Stay Puft escala. Dedos de açúcar esmagam janelas. Varandas cedem como biscoito. Um estalo racha a pedra perto do seu pé. Você confere fechos do cinto, gripe do emissor, cartucho que não vai usar. Ray assume o leste. Venkman o oeste. Winston o sul. Você encara o norte. Egon ao centro. Maestro sem batuta. Ligar. O ronco dos PECs invade o peito. Travar. Os feixes saem, encontram a boca de luz. O portal aceita, mas não cede. Agora, cruzem. Você gira um meio grau. Winston acompanha. Ray e Venkman corrigem. As linhas se tocam dentro da janela. Não é clarão, é densidade. O ar ganha peso. O chão muda de ideia. O ouvido perde ordem dos sons. Insider. Sinais de colapso. Cor do núcleo, violeta para branco frio. Borda contrai em tirpe crescente. Pressão do ar cai meio passo. Vibração em fase com os feixes. O Stay Puft levanta o braço para varrer vocês. A plataforma range. Pó cai em fios açucarados. Egon mantém o metrônomo. Segura, segura. A pupila de luz vira moeda. O branco arranca faíscas dos colares dos PECs. Venkman morde a piada. Ray sussurra desculpa que ninguém ouve. Winston ancora o punho como cabo de navio. Você segura com a outra mão. O gigante acerta o parapeito. Pedra voa. A borda desaba. Um pedaço cai na avenida com atraso de som. A onda tenta desalinhar o arco. Egon percebe no mesmo segundo. Recompõe. Centro, centro. Os 4 corrigem. O portal grita sem som. A borda fecha mais um passo. Insider. Limite. A janela cruza a frequência de Nyquist. Depois disso, ou fecha ou rasga. Egon escolhe. Mais um segundo. Seu braço pede trégua. O PEC vibra no limite. O miolo do portal vira ponto. Um ponto que quer ser nada. Lá embaixo, a cidade segura o fôlego. O Ecto 1 brilha de açúcar. PEC olha para cima com um relatório sem título. Janine aperta o rádio sem falar. O prefeito assiste como quem não entende o texto. Dana dorme atrás das pálpebras de Zul. Vince fareja ferro que não existe mais.
Sustenta. A palavra entra no braço e na pedra. O ponto apita mudo e colapsa. O resto pertence ao próximo suspiro. Quando a luz virar estouro. Quando o céu trocar cor por doce. Quando estátuas rachar. Quando nomes voltarem a ser gente. Próximo. O colapso do portal. A chuva de marshmallow e a volta à rua. As linhas se tocam dentro do portal e o mundo perde espessura. Não há som, há densidade. O ar pesa como água, o pé que arrasta teu ombro, a luva esquenta, o telhado cede meio centímetro sobre as botas. Egon marca o tempo com voz de ponte. Segura, mais um segundo. O núcleo de luz vira moeda. Depois, ponto. Depois, nada. A pressão devolve tudo. Você vai ao chão com o emissor preso. O céu faz um estouro mudo. Na sequência, a cidade recebe a chuva mais doce e indecente que já viu. Marshmallow quente em lençol. Postes, janelas, bonés, tua manga, tudo branco. O cheiro de açúcar queimado tenta nomear o fim do mundo como sobremesa. Você se ergue. O pé que pesa o dobro. Ray, 2 olhos pretos num boneco de neve. Winston, um riso espesso cuspido pela boca. Egon, desalinhado mas vivo. Venkman, casaco quase limpo, piada engolida. Na rua, um sujeito de terno grita sem som até o som chegar. Peck, coberto de doce até o sapato, apontando para o nada como se o nada atendesse. No altar, as estátuas de cães estouraram por dentro. Entre as fendas, 2 corpos. Devagar, Egon. Você e Ray forçam a barra na fresta. A pedra cede, respira, abre. Um braço humano surge. Venkman larga o emissor e puxa Dana. Ela cai, tenta nome, encontra ar. Dana, Dana. O mundo cresce um palmo. Do outro lado, Lewis volta do bicho quebrado. Winston e Ray o resgatam. Ele pergunta de contabilidade antes de lembrar o próprio nome. Egon confere pupila, pulso, respiração. Inteiros. As letras do chão apagam, o vento perde ozônio e vira vento. Você respira e entende o truque. O inimigo nunca foi o boneco, era a janela. A regra que abriu o filme, não cruzar os fluxos, virou solução quando obedecida no lugar certo. Procedimento salva quando muda na hora exata. A descida é longa. Escadas infinitas agora são trilho de retorno. Dana amparada por Venkman, Lewis por Ray. Você e Winston descendo packs como quem carrega a tenda de circo que deu certo. Egon contando degraus por superstição. Na marquise, a cidade abre corredor de barulho. Palmas, choro, gargalhada nervosa. Bombeiros batem no teu ombro como quem reconhece o ofício. Policiais erguem fita. Câmeras procuram rostos que a noite não esquece. O Ecto 1 espera coberto de açúcar. Janine rompe a linha, abraça Egon, solta rápido, empurra um copo d'água na tua mão. Peck tenta invadir o quadro com acusações meladas. A cidade edita. Ele vira piada com sola brudando. O prefeito cumprimenta quem respira. Não há discurso que aguente marshmallow. As memórias correm rápidas. O "Who you gonna call?" barato vira resposta óbvia. A fita vermelha do grid, lição de escola. O Twink gigante, história de bar. Não cruzar os fluxos, regra com asterisco mental, só no portal. Você encosta na lataria, solta o pack das costas, sente o sulco no ombro virar memória. Liga o PKE por reflexo. O ponteiro treme um nada, mão nervosa, ou resíduo de Deus indo embora. Você desliga. Hoje, não. Winston encara a cidade, entrega a linha que cabe em cartaz. I love this town. O coro vem pronto. Ray ri coberto. Egon limpa óculos com pano inútil. Venkman segura a mão de Dana. Lewis pergunta de dedução fiscal para entidades extintas. A noite vira público. Vocês sobem no carro. A sirene escolhe silêncio. Quem faz barulho agora é a rua. O logo na porta brilha doce. O Ecto 1 dobra a esquina. Por um instante tudo parece normal. O tipo de normal que só existe depois de fechar uma porta no telhado. No quartel, você pendura o macacão. O relógio da recepção para a 07. Volta sozinho.
2 ruas adiante, no vidro da placa Shandor Company, um reflexo que não é carro respira uma vez. O telefone toca no mesmo segundo. Janine atende sem tirar os olhos do mostrador. Ghostbusters, o que você quer? A pausa do outro lado é longa demais para ser trote. E se o primeiro fantasma do seu dia não viesse à meia-noite num cemitério, mas às 10 da manhã na biblioteca pública e, no lugar de oração, sua única proteção fosse um acelerador nuclear nas costas? Corredores frios, páginas virando sozinhas, um psiu. O PKE pulsa, a regra é clara, não cruzar os fluxos. Bem-vindo, viajante curioso, ao Entre Sonhos. Em minutos, quando o teto do mundo abrir para um nome antigo, quebrar essa regra será a única saída. E não pensar em nada vai chamar exatamente o que você não deveria imaginar. Como um psiu diurno vira fim de mundo noturno? Próximo, demissão na Colômbia e um quartel virando base. Você desce as escadas da Colômbia com uma caixa de papelão. Prancheta, fita, o PKE cheirando a bancada e um crachá que parou de valer antes do almoço. Venkman mantém o sorriso, Ray mastiga culpa e esperança, Egon faz contas sem olhar para os degraus. Por fora, Nova York segue comum. Por dentro, você carrega um frio sem vento, a lembrança da senhora cinzenta pedindo silêncio. Na calçada, realidade contra o peito. Sem emprego, diz Venkman. Egon procura um endereço que aceite aquilo sem pedir currículo. Você desliga o PKE por hábito e guarda como quem embrulha segredo. A ideia aparece 3 quarteirões depois. Tijolo gasto, portão de ferro que geme, placa antiga de bombeiros. Firehouse. A corretora sorri. Egon bate o cabo do martelo no piso. Venkman cita infiltração para baixar o preço. Ray vê o poste e vira criança. Você atravessa a garagem e imagina prateleiras, bancada, mapa, sirene. As assinaturas chegam com custo. Hipoteca no nome do Ray, contrato amarrando o futuro em papel. A caneta risca e o peso salta do bolso para o peito. A poeira sobe e começa a faxina que vira rito. Balde, vassoura, tomada que estala, janela que abre a luz. Cada corredor que limpa é decisão sobre quem vocês serão quando a cidade ligar. O porão fica por último. Úmido, promissor, com cheiro de ferrugem. Egon desenha com giz um retângulo no chão. Grade, selos, purga. Você ilumina com a lanterna e vê, sem ver, a parede vibrando de luz. O lugar onde o impossível vai dormir ainda é cimento, mas já respira na sua cabeça. O guincho para na calçada e Ray anuncia como quem apresenta um amigo. Achei o carro! Um Cadillac Miller Meter em 1959, pintura cansada, suspensão triste, sirene inexistente. Vocês empurram para dentro, levantam o capô. A lista nasce. Freios, elétrica, pneus, rack, escada lateral. Ray compra peças como quem compra fôlego. Venkman pergunta de onde vem o dinheiro. Egon responde com silêncio. No mezanino, Egon espalha peças vindas de catálogo que ninguém mais tem. Mochilas de fibra, bobinas, cabos rotulados, uma caixa que grita perigo. Acelerador de prótons, ele diz. Você rosqueia, trava, etiqueta, aprende a ordem certa. Ligar, estabilizar, mirar, descarregar, guardar. Cada parafuso que aperta puxa o mundo 1 grau de volta ao eixo. A recepção ganha quem manda na pressa. Janine Melnitz chega com mesa, grampeador e olhar firme. Nome da empresa. Venkman, Ghostbusters. Telefone. Ele recita, ela disca e testa. Funciona. Se ligarem. Você atende. Já fazia isso antes de vocês existirem, ela devolve, passando pano no tampo. O logo nasce num guardanapo. Fantasma atravessado por círculo vermelho. Ray desenha, Venkman aprova, você segura a escada enquanto o adesivo encontra a lataria. Tinta nos dedos, risada de madrugada, o Ecto 1 ressurge com escada brilhando, hack no teto e sirene ensaiando o primeiro uivo. Falta dinheiro e sobra urgência. Venkman resolve com um comercial barato. Fundo branco, macacões, frase direta. Você acredita em fantasmas?
Você viu um? Who you gonna call? Você segura um cartaz com um número torto. Ray tenta sorrir. Egon mantém a dignidade científica enquanto a câmera fita. Janine diz ação. O take vale. Antes de um take e outro, o porão respira pela primeira vez. A grade, que ainda não contém nada, já fala como máquina. Egon calibra a amperagem, verifica a ventilação, aponta um botão vermelho e diz não toque. Você decora o trajeto da trampa até o slot vazio e imagina a luz engolindo o que hoje ainda é suposição. Do lado de fora, a cidade corre. Do lado de dentro, vocês aguardam o comercial ir ao ar como quem espera exame. Você confere o PKE, Ray afina cabos no Ecto 1, Venkman preenche uma agenda que ainda não existe. Egon fecha uma maleta com o estalo de quem confia no parafuso certo. Janine gira o lápis, mira o telefone. A TV pisca, entra a vinheta pobre, vocês cercados por fundo branco. Estamos prontos para acreditar em você. Você ri por dentro do nervosismo. A tela volta ao nada, um ônibus freia, o Ecto 1 respira, o telefone espera. Ele toca uma vez, toca de novo. Janine endireita a coluna, tira os óculos, atende. Ghostbusters. Pausa curta, um segundo elástico. Você segura a alça da trampa sem perceber. Ray ergue o rosto, Egon para a mão sobre um botão. Venkman já sorri antes de saber. Janine tampa o bocal, ergue a sobrancelha e te olha como quem puxa alarme. Então diz, mudando o ar do prédio. Tem alguém precisando de vocês. Telhado do Xandor. O vento raspa a garganta com gosto de ozônio, e as colunas Art Deco brilham por dentro, como se a pedra tivesse veias. Você sente o arrepio antes do PKE. A figura surge, não caminha, acontece, e mede vocês com olhos de trovão contido. A voz não usa garganta. Are you a god? Seu corpo prepara a verdade. A situação exige outra coisa. A cidade lá embaixo parece segurar o ar. A porta giratória do Hotel Sedgwick gira na tua memória como um aviso anterior. Tapete espesso, latão polido, gerente fingindo normalidade. O elevador vira caixa com 4 pessoas e energia demais. Egon sussurra procedimento no teu ouvido. Ligar, estabilizar, mirar, não cruzar os fluxos. O ronco do pack do Ray sobe pela espinha. Porta abre. Corredor comprido, carpete que engole passos. O PKE dança em pulsos regulares, como batimento que não vem de peito. Pratinhos vibram sem mão. Um carrinho de serviço desliza sozinho. A sombra verde dobra a esquina, tateia o ar como quem fareja um banquete. Atravessa Venkman como água gelada e deixa a gosma do colarinho ao sapato. Ele pisca, nojo em vez de medo, e a coisa dispara. Você corre com a trampa pendendo da alça, varando porta dupla para o salão de festas. Mesas postas, escultura de gelo, arranjos, tudo à espera de gente viva. O fantasma faz órbita sobre a mesa principal. Ray laça com o feixe. A escultura vira chuva, toalhas chamuscam, cadeiras pegam fogo por motivos que a física não explica com elegância. Trampa, alguém pede, e o pedal baixa. Tampa abre, luz puxa, a gelatina esperneia e cai. Tampa fecha. Silêncio. Capturar é possível. O preço fica na conta do salão. De volta ao telhado, a pergunta repete dentro do peito. Are you a god? O segundo dura um século. A resposta que sai não é a que salva. Relâmpago nasce da figura, corre pelas colunas, atravessa o ar e derruba todo mundo 2 passos para trás. O concreto estala. Você levanta com o pack gritando o peso nas costas e aprende a respirar de novo, curto, como quem volta debaixo d'água. Entre esses 2 extremos, a cidade aprende o número do telefone. Corredor de cinema, galpão no Queens, apartamento com espelho teimoso. A rotina se instala à força. Procedimento vira mantra. Ler PKE, fechar perímetro, mirar sem torrar carpete, trampa, voltar para purgar. No porão do Firehouse, a unidade de contenção ganha grade, válvulas, um ronco de caldeira que não pertence a navio. Cada inserção de trampa acende uma barrinha âmbar e solta um grave curto. Você percebe que não é som solto, tem cadência.
No início, é fácil chamar de coincidência. A barrinha sobe no mesmo minuto em que um quarteirão do Harlem apaga e acende de uma vez. O metrô exala vapor contra o vento exatamente quando vocês travam uma trampa cheia no slot. O relógio de uma igreja atrasa 1 minuto que você não viu, mas o painel parece ter visto. Pulsos, não volume, não maré. Pulso. A memória do Sedgwick empurra mais imagens. Uma camareira se benze atrás do carrinho. Um garçom segura a bandeja como escudo. Um gerente abre a porta 1 palmo e fecha quando o lustre decide cair. Venkman cobra taxa de danos colaterais inevitáveis, com o tipo de seriedade que assina contrato. Você carrega a trampa como quem leva coração em glacê até o porão que ainda cheira a tinta. Inserir, trava, selo. A barra acende, sobe meio centímetro e desce. O grave corta o ar. Você diz ok, sem perceber que disse. No laboratório, Ray abre um tomo e aponta Ivo Chandor. Liga metálica estranha, ângulos de templos escondidos em fachada de apartamento, capitéis que não são ornamento, são antenas. No quadro, 3 nomes se alinham com caneta grossa. Gozer, Zul, Vince. Não são histórias, são funções. Porta, chave, entidade. Você escreve no canto, telhado. O telhado te chama de novo. A figura muda de assunto sem mudar de forma. Escolham a forma do destruidor. Não é convite, é instrução. Egon manda esvaziar a mente. Não pensem em nada. A mente tenta e tropeça. Nada vira objeto, e objetos viram lembranças. Feira de marshmallow, uma propaganda boba, um sorriso que nunca doeu em ninguém. O vento traz um cheiro doce, indecente, que não pertence à altura. Enquanto isso, lá embaixo, a recepção vira posto de fronteira. Janine marca horários, repete endereços, comenta de passagem que 4 clientes relataram relógios parados a 07. No teto da garagem cai uma poeira fina no mesmo minuto em dias diferentes. No rádio, estalos entram ritmados, não aleatórios. Você começa a marcar em vez de ignorar. Linha, hora, bairro. O desenho aparece. Algo cresce sem rosto e escolhe uma batida para crescer. No Sedgwick, o gerente quer saber se o salão volta a tempo da festa. Venkman entrega um sorriso de sim e uma planilha de talvez. Vocês saem pela cozinha ainda cheirando a fio queimado e gelo derretido. O Ecto 1 parece mais limpo do que deveria. O logo na porta brilha como se fosse outro tipo de amuleto. No caminho de volta, 3 chamadas novas chegam antes do farol abrir. No topo, o céu dobra um canto de luz e deixa ver a borda de um sorriso. A primeira pergunta já não interessa. A próxima ordem pede imaginação para não existir. Você faz força para pensar nada e descobre que nada tem textura, cor, propaganda, chapéu de marinheiro. O telhado vibra como pele de tambor. O painel do porão, a quilômetros dali, responde com a mesma cadência. Sem aviso, a laje sob seus pés parece encolher meio centímetro. Não é vertigem, é a cidade saindo do compasso. E quando o compasso quebra, é sempre alguém novo que entra no ritmo. Próximo, a rotina não cabe na sala. Alguém precisa aprender o serviço na marra e o painel do porão quer falar mais alto do que vocês estão ouvindo. O telefone não respira. Janine segura o fone com uma mão e aponta endereços com a outra. Você corre para a garagem, prende o cinto, confere PKE, trampa, rádio. A sirene do Ecto 1 abre o asfalto como faca. Primeiro chamado do dia. Corredor de cinema. A tela vazia brilha para fileiras sem gente. O ar cheira a manteiga antiga. O PKE vibra em pulsos, como se o prédio tivesse batimentos. Procedimento. Leitura, perímetro, mira sem torrar carpete, trampa no tempo certo. A luz puxa, tampa fecha, o cheiro muda. No vestiário do teatro é igual, mas com poeira de pluma e espelho com respiração que não é sua. Na plataforma do metrô, vapor sobe contra o vento e lâmpadas piscam em cadência que não obedece à rede. Entre uma chamada e outra, o porão do Firehouse vira pulmão. A unidade de contenção está montada. Grade, válvulas, selo, uma barra âmbar que acende quando a trampa entra no slot. Egon criou um checklist que você já recita sem pensar. Descarregar feixes, abrir slot, inserir, travar, selo, purga. O painel responde com um grave curto, quase musical. Na primeira semana, é raro. Na segunda, cria ritmo.
Você percebe sem querer que a barra sobe, segura um meio segundo e desce. E que lá fora, em algum bairro, a luz da rua faz o mesmo. Winston chega como solução para uma cidade que não sabe parar. Ele entra de macacão limpo e olhar de quem já viu o mundo custar caro. Aprende rápido, porque o dia não dá aula. Em menos de uma tarde, já lê ambiente de gente, enquanto você lê ambiente de sinal. Na livraria mal assombrada da Terceira Avenida, ele acalma o dono com meia dúzia de frases que cabem num recibo. Você trava a trampa sem derrubar a estante. Na fábrica desativada, ele encontra a escada mais segura. Você encontra a frequência que prende sem explodir torneira. Dupla boa nasce depressa. No elevador de serviço de um prédio da 8ª, Egon resolve traduzir o painel para quem carrega peso. Você segura uma caixa de donuts, Winston apoia o mundo no ombro. Vamos supor que este Twink represente o nível normal de energia psicocinética em Nova York. Ele bate com o dedo na caixa. Segundo as leituras de hoje, esse Twink teria 30 pés e centenas de quilos. Winston pisca devagar. Você sente o número cair no estômago. A barra âmbar do porão ganha um rosto que nenhum aparelho desenha: crescimento. O dia seguinte confirma. No galpão do Queens, você lasta um polter e sente o feixe oscilar como corda no vento. No retorno ao quartel, a purga exige pausa mais longa. Egon abre a ventilação, recalibra celos, aponta uma linha com fita vermelha no painel. Ficar abaixo disso. Vocês ficam. Mesmo assim, a barra tenta subir sozinha por frações de segundo, como se testasse autoridade. Foreshadowing não precisa de legenda, ele pisca em âmbar. Entre capturas, Ray surge com páginas abertas e olhos brilhando. Ivo Shandor. Liga metálica fora do comum, capitéis que funcionam como antenas, ângulos afinados para turbulência espiritual. A firma dele projetou o prédio da Central Park West, ele diz. Você escreve Shandor grande no topo da prancheta. Na linha de baixo, 3 nomes: Gozer, Zul, Vince. Funções, não personagens. Porta, chave, quem passa. O roteiro da cidade acelera. Em um cinema no Brooklyn, a tela projeta sombra sem projetor. No hospital desativado, uma maca corre sozinha e bate na parede no mesmo segundo em que o painel do porão solta o grave. Você começa a marcar horas no canto da luva com caneta. 07, 29, 53. A cadência retorna. Janine comenta, sem drama, que 3 clientes diferentes disseram que todos os relógios de casa travaram e depois voltaram, exatamente às 07. Winston ergue o queixo. Egon sublinha algo que só ele entende. No fim da tarde, o Ecto 1 chega com cheiro de fio quente e poeira de carpete. Você e Winston inserem 2 trampas cheias. A barra sobe mais do que subiu ontem. Segura 2 segundos, desce. Egon morde o lábio, ajusta a janela de purga, respira pela boca, decide. Reduzir escala por 1 hora. Venkman não gosta da palavra reduzir. Ray aceita como quem aceita a missa. Janine passa a vaga seguinte no rádio. Biblioteca do Harlem outra vez. O que quer que seja voltou. Vocês atendem. O corredor cheira a livro velho e tinta fresca. O PKE dança em ondas. Não é fantasma comum, é eco de mais de um. Você arma a trampa e pede perímetro. Winston encosta na parede, observa o teto, aponta fiação e saída. Quando a tampa abre, a luz puxa 2 de uma vez, um rastro de riso e outro de choro. O painel vibra na imaginação antes da realidade. De volta ao quartel, a barra vai pedir espaço. No caminho, a cidade fala. Um taxista jura que o carro dirigiu sozinho por 1 quarteirão. Um síndico relata cheiro de ozônio sem curto. Um padre diz que os sinos tocaram fora de hora, sem ninguém puxar corda. O rádio chia no mesmo compasso. A cadência não é ruído, é assinatura. No porão, você observa Egon como se olhar fosse aprender. Ele verifica pressões, testa selos, encosta a mão no gabinete metálico como quem ouve. Estamos no limite seguro, mas não passem dele. A fita vermelha segue no mesmo lugar. Você assente, Winston assente. O grave soa, a barra sobe, segura, desce. Janine aparece na escada com 2 recados. Um é cobrança atrasada. O outro é um nome que não cabe em boleto.
Dana Barrett ligou. Disse que a geladeira falou um nome, de novo. A sirene não toca para pesadelos de cozinha, mas o seu corpo toca. Você lembra dos ovos fritando sozinhos, do metal com marca fria, do Zul escrito no topo da página como um peso. Ray ergue a cabeça do livro, reconhece o sobrenome sem esforço. Egon repete Shandor em voz baixa, como quem confere linhagem. Winston olha para você do jeito prático. Se é porta, alguém está batendo. No quadro branco da recepção, você puxa uma seta. Twink crescendo, painel no limite, endereços em cadência, prédio de Shandor no centro. O desenho fecha círculo sem pedir licença. A cidade respira no grave do porão, e o porão responde no mesmo tom, como se alguém afinasse os dois desde o telhado. Próximo, a história muda de escala. Não é mais um fantasma por vez. É um prédio inteiro pedindo passagem por dentro da geladeira de alguém que já disse o nome Zul. Você cruza a portaria da Central Park West com prancheta, PKE e a sensação de que uma cozinha pode ser uma igreja. Dana Barrett abre a porta. O susto ainda mora nos olhos. O apartamento está limpo demais para a história que ela conta. Ovos que fritaram sozinhos no balcão, frio saindo da geladeira e um nome que veio de dentro como se alguém tivesse gosto por palavras. Zul. Venkman inspeciona com charme. Você mede. O PKE sobe um nada, desce, não fecha a tese. No metal da porta da geladeira, uma marca quase invisível, como se a temperatura tivesse escrito com o dedo. No shaft do prédio, o ar soa oco, com reverberação de templo. Você anota baseline, marca retorno com Egon e recomenda: se algo responder de volta, não abra. A narrativa corta para a noite como quem puxa um pano. Louis Tully dá festa de clientes na porta ao lado, vende dedutível entre queijo sem gordura, atravessa o corredor para buscar gelo. A porta do armário respira. Um cão de terror cai de dentro e enche a porta do quadro. Louis corre, desce escadas, atravessa a rua, entra no Central Park e some na sombra das copas. A cidade vê o vidro do restaurante tremer quando o bicho encosta o focinho. Depois, silêncio. Quando a voz volta, não é mais Louis. Vince Clortho, Keymaster. No mesmo minuto, o teto do quarto de Dana brilha por dentro. A poltrona abre garras, o couro cria dentes, o tecido abraça como quem fecha a armadilha. Da cozinha, o nome repete o próprio nome, Zul. As paredes aprendem a respirar. Ela para. O corpo aceita. O apartamento vira a capela do telhado que você ainda não subiu. De manhã, você está com Ray no Occult Books. O sino da porta toca alto demais para o tamanho da loja. Ele abre tomos que cheiram a poeira e sal. Aponta Ivo Shandor, cirurgião, arquiteto, fundador de culto. Ligas metálicas não usuais, ângulos que afinam turbulência espiritual, capitéis que funcionam como antenas. A firma dele projetou este prédio. Você escreve Shandor no topo da página e embaixo 3 funções. Gozer, entidade, Zul, gatekeeper, Vince, keymaster. Porta, chave, quem passa. A rua te chama por outro nome. No meio-fio, um homem cheirando hidrantes pergunta por porta e chave. Óculos tortos, paletó aberto, olhar de bicho em radar. É o Keymaster. Egon o aborda com cuidado de laboratório, o conduz ao quartel, ajusta um colander nas têmporas, liga fios ao osciloscópio, o traço no monitor sobe como montanha, palavras saem em listas de datas e presságios. Ele repete Gozer como se fosse hora marcada. Janine serve café e coleta nomes que não cabem em fichas. Venkman liga do apartamento de Dana com voz curta. Ela está ocupada. Zul fala dentro da voz dela e pede o mestre das chaves. Ele injeta um tranquilizante, marca o pulso, promete voltar. Você segura o rádio com a mão que costuma segurar trampa. Não há manual para isso, só procedimento. Manter, medir, ganhar tempo. O porão respira forte. A unidade de contenção responde com grave e barras. A cadência que você vinha marcando na luva agora parece marcar você. Inserir trampa, travar, selo, purga. A barra sobe um meio a mais, segura 2, desce.
Egon cola fita vermelha, não passem daqui. O hábito segura o sistema, a rua força o hábito. Foreshadowing entra pela porta da recepção com crachá. Walter Peck, EPA. Inspeção. Venkman pede mandado. Peck promete voltar com papel e gente de Com Edison. Janine baixa o fone e sussurra. Ele não tem cara de quem entende válvula. Você volta os olhos para o painel como quem confere febre de criança. Está em amarelo, mas teimoso. A montagem acelera. Vince fareja ferros e escadas, pede porta a cada esquina, tenta entrar em táxi em movimento, quase vira notícia e vira paciente. Dana Barra Azul oscila entre consciência e ritual, fala de telhado como quem fala de casa. Ray marca assinaturas na planta da cidade, 5 nós mais fortes, o prédio de Shandor no centro. Winston entra no quadro com a pragmática de quem sabe carregar. Se é porta, alguém está empurrando. Você volta ao apartamento com Egon. O PKE vibra sem pudor. O elevador segura a respiração. O corredor parece inclinar. Na cozinha, o metal da geladeira está frio demais para amanhã. Egon mede o harmônico do ar. Fecha o caderno, não sorri. O sintonizador está no ponto. Venkman encontra você no corredor e diz: ela dorme. Não é notícia boa, é intervalo. Os telefones tocam em cadência. 3 clientes relatam relógios travando às 7 horas e voltando sozinhos. Um sacristão diz que os sinos tocaram sem mão. Um zelador jura ter visto luz nas janelas do telhado enquanto o prédio respirava. No porão, o grave da unidade replica o padrão. A sensação é de que alguém ensina o prédio a cantar. Você escreve na borda da folha: convergência. A tarde termina com 2 caminhos correndo para o mesmo teto. Vince quer a porta, Zul quer a chave. Egon manda reforçar trampas, checar ciclagem dos packs, manter Vince sob observação e Dana sob cuidado. Ray separa diagramas, Winston amarra cordas, Janine organiza tudo o que não pode faltar quando o rádio começar a gritar. Você encaixa o cinto como quem veste decisão. No quadro, a seta fecha círculo, Shandor, Zul / Vince, Gozer. E um recado em vermelho, já com cheiro de mandado. Peck, EPA, volta amanhã, com ordem de desligamento. Próximo, a cidade cresce um número que nenhum Twink comporta, e alguém com crachá aponta para o botão errado no minuto errado. O laboratório do quartel cheira a ozônio e papel seco. Você entra com a prancheta. Egon Spengler aponta para o quadro como quem abre um mapa. Arquitetura Shandor, ele diz. Ligas com harmônicos que não existem em edifício comum. Capitéis funcionam como antenas. O prédio da Central Park West não é fachada, é sintonizador. Ele traça linhas, cobertura, colunas, plataforma. Resultado: amplificação de turbulência psicocinética. Quando o campo sobe, qualquer porta fica mais fácil de abrir. Insider, estrutura. Ligas ferromagnéticas com geometria repetitiva nas colunas, ganho de ressonância. Ângulos de 45 graus em encaixes do parapeito, acoplamento com frequências de fundo da cidade. Dutos verticais do shaft tratados como guias de onda. Egon fecha. Não é decoração, é intenção. Ray Stantz espalha 3 tomos na bancada. Histórico de Gozer. Ele vira a página e aponta a iconografia. A abertura requer ofícios, Gatekeeper, Zul, e Keymaster, Vince Clorto. Quando porta e chave convergem, a entidade escolhe forma com base em imagem mental. Ordem típica, escolham a forma do destruidor. Ray te entrega um resumo que cabe no bolso. Gatekeeper e Keymaster possuem hospedeiros. Convergência na cota alta, telhados, zigurates, altar. Foco mental do observador influencia a manifestação. Não é metáfora, ele diz, é protocolo. Winston Zeddemore entra, veste o macacão, prende o cinto e fala do chão. Campo explica, mas procedimento salva. Ele conta nos dedos sem pressa. Ligar, ciclagem estável sem pico. Estabilizar, não mirar em pessoa, animal ou estrutura de carga. Laçar, feixe em arco convergente, sem cruzar fluxos. Trampa, abrir, puxar pelo cone, pedal no tempo. Purga,
Retorno ao quartel, descarregar no grid, manter janela. Pular etapa vira manchete, ele conclui. Você desce com Egon ao porão. A unidade de contenção respira por trás da grade. Ele aponta a instrumentação. Pressão, ΔV, temperatura do núcleo. A janela de purga mantém o nível abaixo desta fita vermelha. Se alguém desligar sem seguir procedimento, ocorre liberação. Refluxo de energia, falha de selo, mistura de assinaturas. Ele encosta a mão no gabinete metálico. Contenção é soma, elétrica, térmica e ritual. Tira uma, as outras pedem socorro. Insider Grid. Entrada slot com blindagem Faraday. Selo magnético mais trava mecânica. Válvula de alívio, purga programada. Ventilação dedicada, energia em circuito isolado. Checklist de Egon. Você repete em voz baixa. Desligar feixes, abrir slot, inserir, travar, selar, purga, sem atalho. No rádio, Janine sobe a voz sem perder o tom. 3 ligações novas. 2 relatos de relógios travando às 7 horas. Um padre quer falar com o de óculos. Você anota a cadência. Egon traça um gráfico. Picos em horários fixos, os bairros se iluminam como ondas. Ray chega com plantas do Shandor marcadas em azul. Shafts, antenas, linhas de força. Este ponto é do tamanho de uma sala. Ele bate com a caneta no telhado. Se Gatekeeper e Keymaster se encontrarem aqui, o foco vai estar perfeito. Você pergunta do pensar em nada. Ray, a instrução minimiza a interferência. O problema é que não pensar produz figura residual. Qualquer lembrança forte pode materializar a forma. No mezanino, Vince Clorto encara uma ventiladora como se fosse oráculo. Egon ajusta o colander com eletrodos e observa o osciloscópio. Traço alto, estável. Listas de datas escorrem da boca do hospedeiro. Gozer atravessará a porta quando a chave tocar a porta. Vince recita. Janine anota tudo, serve café, pergunta se o mestre aceita açúcar. Vince ri para o copo. Insider Packs. Acelerador opera em ciclagem contínua. Aquecimento fora da faixa, risco de trinca no colimador. Emissor requer 2 mãos sob estresse. Puxões bruscos desestabilizam o arco. Cruzamento de fluxos causa soma vetorial no ponto de intersecção. Longe do portal, extinção. No portal, colapso controlado. Hipótese. Egon não sorri. Hipótese com risco não nulo. Winston assina o quadro de turno e entrega a parte prática. Se o PKE cantar em ondas, é prédio, não pessoa. Se a barra âmbar pedir mais do que a janela de purga, reduz escala. Se o cliente falar nome saiu da geladeira, chama Egon. Você guarda como quem guarda senha de cofre. A porta abre sem pedir licença. Walter Peck, EPA, terno limpo, papel timbrado. Inspeção por risco público. Necessidade de acesso à área de contenção. Venkman aparece com um sorriso que não compra nada. Mandado? Peck ergue a pasta. Amanhã, com Edson. Janine baixa o fone. Ele não tem cara de quem sabe o que é válvula. Egon responde ao ar. Desligar errado não é desligar, é abrir. Peck não discute engenharia, discute autoridade. Nos vemos cedo. Você volta ao porão por reflexo. O painel oscila no âmbar, dentro da linha, mas teimoso. Egon mede pressão diferencial. A ventilação segura o tom. A sala ronca. Se cortarem a alimentação primária sem sequência, a contenção reverte para a saída. É regra. Ray fecha os livros. E enquanto isso, Zu e Vince já escolheram o endereço. Winston prende o cinto. Se alguém puxa a tomada errada, quem segura o céu? O rádio chama de novo. Dana alterna consciência e ritual. Vince pede porta olhando para o telhado. 2 bairros relatam luzes que respiram. Janine cola um post-it no quadro. Prefeitura fez consulta. Perguntaram, e se a jaula abrir? Você olha a fita vermelha, o gráfico de picos, a planta do Shandor. O desenho fecha como círculo. No fim do turno, Egon sintetiza o que você precisa ter pronto quando amanhã chegar. Packs revisados, ciclagem dentro da faixa. Trampas cheias, purga antes de amanhecer. Ecto 1 abastecido e sirene com via livre do City Hall. Plano para conter sem depender do grid, se alguém decidir desligar. Você marca tudo. O grave do porão responde como ponteiro de metrônomo.
Lá fora, a cidade se faz de normal. Aqui dentro, o procedimento afia a lâmina. Peck volta amanhã, com crachá, equipe e vontade de puxar a alavanca. Se ele fizer isso fora de sequência, a jaula vira porta. E a porta, rua. Próximo, quem faz pergunta errada no porão, ouve a resposta no céu. Amanhã chega com cheiro de tinta fria e papel timbrado. Walter Peck, EPA, abre a porta da recepção com o crachá primeiro. Janine levanta a sobrancelha como quem já viu esse filme. Atrás dele, 2 policiais e um técnico da Com Edison segurando uma maleta que apita baixo. Curiosidade que segura. Quem manda quando a ciência pede procedimento e o crachá pede pressa? Você desce a rampa com Venkman, Ray e Egon. Peck exige acesso total à área de contenção. Venkman aponta para o papel. Mandado? Peck ergue. Risco público. Callback 1. Procedimento. Egon. Seco. Desligar fora de sequência produz liberação. Callback 2. Twink. Winston chega na metade da frase. Se o normal já virou Twink de 30 pés e alguém puxa a tomada, o que segura o céu? No porão, a unidade de contenção respira atrás da grade. O painel oscila em âmbar, abaixo da fita vermelha, teimoso. O técnico da Com Edison lê, engole seco. Tem guia de operação? Tenho procedimento, Egon oferece. Eu tenho autoridade, Peck corta. Janine do alto da escada. Esse homem não sabe o que é válvula. O técnico olha para você como quem pede desculpa antes do crime. Egon, sem elevar a voz. Se puxar a alavanca, a jaula vira a porta. Puxe, diz Peck. Gatilho. E se um não técnico não couber dentro de um sim jurídico? A mão do técnico treme só uma vez. A alavanca desce. 1 segundo de nada. Depois, tudo. A parede lampeja. O ronco cresce até virar grito mecânico. A grade vibra como se alguém batesse do lado de dentro. O painel muda de idioma. Luzes correm pelo teto. Você corre para a válvula de purga. Egon dita sequência. Tarde demais. A jaula abre. O Firehouse toma um tapa de luz. Papel voa na recepção. Janine se agacha. O logo na porta range como bicho vivo. Um jato de energia atravessa a calçada e sobe para o céu como se a rua tivesse pulmões. Fantasmas saem em lote. Um cavalheiro do século XIX olha os próprios botões e ri. Um polter de estrada monta num vento e cavalga sobre táxis. Um coral atravessa uma igreja sem lembrar a letra. Callback 3, Grey Lady. Onde tinha um psiu educado, agora tem um grito que pinta o céu de verde. A cidade responde em pulsos, exatamente como o painel vinha sussurrando para você. 07. Lustres balançam. 29. Cindos tocam sem corda. 53. Semáforos apagam e voltam juntos. A cadência que você anotou na luva toma o mapa inteiro. Peck respira a vitória e aponta o dedo. Prendam-nos por violação ambiental e obstrução. Venkman tenta humor. O humor não encontra público. Ray diz fluxos. Egon diz selo. Winston diz responsabilidade. As algemas respondem processo. No camburão, banco duro, mãos imobilizadas. A cidade desfila pela janela como um caso que ninguém está atendendo. Táxi fantasma cruza no vermelho. Biblioteca exala vozes. Um restaurante aplaude o nada. Callback 4. Janela de purga. Você sente no osso o segundo em que a linha vermelha deixou de ser conselho e virou fronteira violada. O que segurava o dentro e o fora agora é só memória de botão. Curiosidade maior. Quem segura Nova York quando o grid vira rua? No precinto, tinta de carimbo, luz fria, cheiro de café queimado. Peck entra inteiro, seco de indignação. Interditados, equipamento confiscado. Um sargento que nunca acreditou em vocês acredita nas chamadas que não param. As rádios da cidade cuspem pânico organizado. Aparições em massa, céu com raios sem chuva, barcos que se mexem sem água. Winston encosta o ombro no seu e resume sem drama. Eles abriram a porta, a gente tem que fechar. O telefone do balcão cai, volta, cai de novo. Um mensageiro entra sem bater. City Hall. Prefeitura quer todos, agora. Não é convite, é ambulância política.
Callback 5. Comercial. O Who You Gonna Call que vocês pagaram de madrugada vira pergunta real com orçamento público. Na van da polícia rumo ao prefeito, a cidade é mais barulhenta do que a sirene. Ray recita Shandor como relatório. Egon desenha ondas no ar com o dedo. Venkman organiza frases que cabem em microfone. Winston olha para cima. Você vê o alto de Nova York respirar e pensa no telhado que ainda não subiu com autorização. Callbacks em fila, costura. A Grey Lady pediu psiu, o céu respondeu berrando. O Twink virou unidade de medida do medo. A fita vermelha do painel era aviso, agora é piedade. Não cruzar os fluxos ainda é regra, mas com a jaula aberta, qual regra resta? A van encosta no City Hall. Jornalistas nos degraus, bombeiros no corredor, um arcebispo no saguão. Peck já chegou empunhando um relatório que acusa até poeira. A porta do gabinete abre. Você atravessa. De um lado, quem puxou a alavanca. Do outro, quem segura a trampa. No meio, o prefeito escolhendo entre relatório e sobrevivência. Próximo, o que vale mais na mesa do prefeito? O mandado de Peck ou o procedimento de Egon? O corredor do City Hall cheira a café velho e decisão apressada. Você entra com Venkman, Ray, Egon e Winston. Do outro lado, Peck já está plantado com papel timbrado. A sala pesa entre relatório e sobrevivência. Peck fala em crime ambiental, risco público, interdição total. Egon põe procedimento na mesa. Desligamento sem sequência igual a liberação catastrófica, o que já aconteceu. Ray aponta ao prédio de Shandor, arquitetura afinada para Gozer. Winston traduz em chão. A jaula abriu, a gente sabe fechar. Venkman costura com pragmatismo. Se estiverem certos, salvam milhões de eleitores registrados. Se estiverem errados, todo mundo volta para casa com história ruim e uma cidade doce demais para viver. O prefeito escolhe o que respira. Vocês saem soltos com escolta, sirenes abrindo a avenida. Na escadaria, Janine enfia o rádio na sua mão. Pressiona uma prancheta de formulários, coloca um "cuidado com vocês" que ela não diz duas vezes. Peck engole a raiva no próprio crachá. O Ecto 1 puxa o comboio. A sirene conversa com o trânsito, motos abrem clareira, a multidão aponta para o céu. O prédio de Shandor cresce no para-brisa como argumento. O asfalto vibra longe do motor. Ray confere diagramas de última hora. Egon revisa a ciclagem no display do Peck. Winston observa um entorno no rosto das pessoas. Venkman prepara frases de contato para a imprensa e para deuses. A mesma engenharia verbal, outro alvo. Corte paralelo. Dana abre os olhos no apartamento, mas não é Dana. Zul levanta da poltrona destroçada, atravessa o corredor como quem já conhece a planta. As mãos procuram a janela que treme por dentro. A cidade responde com reflexo violeta nas esquadrias. A pele brilha fria, a respiração é ritmada por um outro peito. Outro corte. Louis Vince corre pela calçada. Fareja hidrantes, ferro, escada de incêndio. Pergunta porta e chave para quem não pode responder. Quem responde, não entende. Ele entra no lobby pela rotação errada. Pisa no tapete como se fosse altar. O elevador aceita sem botão. Vocês encostam na marquise. O lobby está rachado em silêncio. Policiais seguram fita amarela. Bombeiros trocam olhares com respeito de colega. Síndico aponta ao teto, luz andando por dentro. Egon marca, elevador não, escada sim. Winston abre caminho. Ray puxa ar. Venkman sorri para as câmeras sem parar de subir. Você checa o cinto, rádio, trampa, cartucho extra, alça do Peck justa. Andares repetidos mordem a perna. O PKE vibra na sua mão mesmo desligado, é pele que acusa. A cada patamar, o ar esquenta sem vento. A pintura das paredes craqueira em desenhos que lembram inscrições. Foreshadowing explícito. Egon encosta o ombro no seu e diz baixo. Se alguém com olho de raio perguntar se você é um deus, a resposta é sim.
Ray confirma com meio sorriso pálido. Winston dá um entendido sem ironia. Venkman finge que já sabia. Corte paralelo. Gatekeeper e Keymaster sobem por dentro. O prédio afina o passo. Duas figuras chegam ao topo em tempos diferentes e se procuram como ímã. O telhado já não é laje, virou templo. Colunas art deco com veias de luz. Plataforma central com letras que se acendem sem chama. Estátuas de cães olhando o lugar certo, com marcas de garra na pedra. Vocês abrem a porta de ferro para o ar que sabe seu nome. O mundo faz silêncio de igreja. O vento tem gosto de ozônio. A cidade abaixo vira mar de telhados. Winston confere o perímetro. Aegon lê o campo com o olhar. Ray lambe os lábios. Venkman ajeita o colarinho que nunca ajudou ninguém contra a entidade. Na borda da plataforma, Zul e Vince se encontram. Não é romance, é protocolo. Mão toca mão. O ar dobra como acorde que abre espaço. As antenas do parapeito vibram, um coro de frequências que não pertencem a metal. Porta e chave viram circuito. O portal aparece como ferida de luz no ar. Respira, contrai, expande. A unidade de contenção no Firehouse está longe, mas a memória sabe. O grave que o grid emitia é o mesmo grave que o telhado canta, agora sem parede. Foreshadow implantado volta com endereço. Não pensar em nada quando a voz pedir. Ray sabe, você sabe, obedecer é outro problema. Venkman ainda procura jeito de falar com a coisa antes que ela fale. Aegon circula para ganhar ângulo e tempo. A cidade escuta. Gente em telhado de zinho, helicóptero em órbita distante, repórteres sem saber se filmam céu ou vocês. O prefeito lá embaixo faz cara de quem apostou num cavalo que não corre. Peck olha para cima com a convicção de quem já escreveu a nota oficial, independente do que sair do portal. O PKE sobe ao limite do mostrador. A curva encosta no topo e raspa. A mão treme porque tremer é natural. O Peck morde a clavícula, você ajusta a alça para caber respiração curta. Winston dá o vamos que não usa ponto de exclamação. Ray segura o emissor com duas mãos. Aegon canta procedimento sem volume. Ligar, estabilizar, não cruzar até nova ordem. Até, palavra que ninguém quer ouvir e todo mundo precisa. No centro da plataforma, algo ganha forma humana sem músculo nem osso. Pele de luz, olhos de raio, traje de espuma endurecida. O ar não entrega som. O som entrega pergunta. Are you a god? A pergunta atravessa o telhado, a cidade, o osso. Você sente a resposta verdadeira subindo por reflexo. O conselho do patamar lembra, verdade não é a mesma coisa que sobrevivência. Ray respira. Venkman segura o impulso de piada como quem segura um copo que vai cair. Aegon mede 1 centímetro do futuro no canto do olho. Winston ancora. A plataforma vibra. O portal respira mais fundo. As estátuas que ainda não se mexeram sabem. O vento muda de direção como se soprasse de baixo para cima. A cidade segura o fôlego. A frase que virá depois dessa pergunta escolhe o tamanho do problema. Próximo, a ordem impossível. Escolham a forma do destruidor. A pergunta cai como raio. Are you a god? O silêncio do telhado pesa. A resposta sai errada. O clarão parte da figura, corre nas colunas, te joga 2 passos para trás. O ar volta cortado. Antes de você recuperar o fôlego, a voz muda de assunto. Escolham a forma do destruidor. Aegon ordena sem elevar o tom. Não pensem em nada. A mente tenta obedecer, tropeça. Ray pisca. Um cheiro doce invade o vento. Na esquina distante, uma sombra branca dobra quarteirão. Chapéu de marinheiro, gravata azul. Stay puffed. O boneco avança pela avenida. Inocência de propaganda. Peso de demolição. Cada passo amassa carros, toldos, postes. A cidade grita nomes de sobremesa e de santo ao mesmo tempo. Venkman procura ângulo. Winston mede distância. Ray engole seco.
Você ajusta a alça do PEC até o ombro doer. Egon dá o comando padrão. Feixes. Os arcos laranja alcançam o peito macio. O resultado é inverso. Fogo. A bochecha derrete. A fuligem desenha expressão de raiva. O gigante bate... Não está não. Baixa ele nem em cima. Não é sinal. Paga e olha o telhado. O prédio inteiro geme. Retirada curta. Dentro do templo de pedra, o portal pulsa como pupila. Borda de luz contrai e expande. Ritmo que o peito não acompanha. Egon encara o vazio iluminado como quem lê manual dentro do incêndio. Não é o boneco, ele diz, curto. É o portal. Insider. Alvo. A forma manifesta é derivada. O foco de energia está no centro da plataforma. Fechar a janela derruba a luva que ela usa na cidade. Ray confirma com o diagrama amassado no bolso. Ângulos de 45 graus, capitéis como antenas, shafts verticais como guias de onda. A soma convergente termina aqui. Então a gente laça a janela? Pergunta Winston. Não com feixes paralelos, Egon responde. Ele solta a frase proibida desde o Sedgwick. Há um método, cruzar os fluxos, mas apenas no ponto focal. Insider. Física do risco. PECs emitem feixes contínuos, a intersecção cria soma vetorial. Longe da janela, extinção indiscriminada. Dentro da janela, chance de colapso controlado, inversão de fase. Egon não fantasia. Risco não nulo. De retorno. O prédio pode aguentar ou não. Winston olha a borda do telhado, o gigante escalando, a cidade embaixo. Se ficar aberto, a cidade não aguenta. Venkman fecha o círculo. Plano ruim contra plano pior. Ray assume o erro que anda na avenida. Você sente a regra reescrever-se na mente. Não cruzar os fluxos. Exceção, no centro do portal. Checklist de ação. Egon. Potência plena nos PECs. Posições em cruz nos 4 cantos. Disparo no centro. Cruzar dentro da janela, a comando. Sustentar até o colapso. Se o retorno vier, soltem no 3. Contagem que não perdoa erro. O Stay Puft escala. Dedos de açúcar esmagam janelas. Varandas cedem como biscoito. Um estalo racha a pedra perto do seu pé. Você confere fechos do cinto, gripe do emissor, cartucho que não vai usar. Ray assume o leste. Venkman o oeste. Winston o sul. Você encara o norte. Egon ao centro. Maestro sem batuta. Ligar. O ronco dos PECs invade o peito. Travar. Os feixes saem, encontram a boca de luz. O portal aceita, mas não cede. Agora, cruzem. Você gira um meio grau. Winston acompanha. Ray e Venkman corrigem. As linhas se tocam dentro da janela. Não é clarão, é densidade. O ar ganha peso. O chão muda de ideia. O ouvido perde ordem dos sons. Insider. Sinais de colapso. Cor do núcleo, violeta para branco frio. Borda contrai em tirpe crescente. Pressão do ar cai meio passo. Vibração em fase com os feixes. O Stay Puft levanta o braço para varrer vocês. A plataforma range. Pó cai em fios açucarados. Egon mantém o metrônomo. Segura, segura. A pupila de luz vira moeda. O branco arranca faíscas dos colares dos PECs. Venkman morde a piada. Ray sussurra desculpa que ninguém ouve. Winston ancora o punho como cabo de navio. Você segura com a outra mão. O gigante acerta o parapeito. Pedra voa. A borda desaba. Um pedaço cai na avenida com atraso de som. A onda tenta desalinhar o arco. Egon percebe no mesmo segundo. Recompõe. Centro, centro. Os 4 corrigem. O portal grita sem som. A borda fecha mais um passo. Insider. Limite. A janela cruza a frequência de Nyquist. Depois disso, ou fecha ou rasga. Egon escolhe. Mais um segundo. Seu braço pede trégua. O PEC vibra no limite. O miolo do portal vira ponto. Um ponto que quer ser nada. Lá embaixo, a cidade segura o fôlego. O Ecto 1 brilha de açúcar.
Peck olha para cima com um relatório sem título. Janine aperta o rádio sem falar. O prefeito assiste como quem não entende o texto. Dana dorme atrás das pálpebras de Zul. Vince fareja ferro que não existe mais. Sustenta. A palavra entra no braço e na pedra. O ponto apita mudo e colapsa. O resto pertence ao próximo suspiro. Quando a luz virar estouro. Quando o céu trocar cor por doce. Quando estátuas rachar. Quando nomes voltarem a ser gente. Próximo. O colapso do portal. A chuva de marshmallow e a volta à rua. As linhas se tocam dentro do portal e o mundo perde espessura. Não há som, há densidade. O ar pesa como água, o Peck arrasta teu ombro, a luva esquenta, o telhado cede meio centímetro sobre as botas. Egon marca o tempo com voz de ponte. Segura, mais um segundo. O núcleo de luz vira moeda. Depois, ponto. Depois, nada. A pressão devolve tudo. Você vai ao chão com o emissor preso. O céu faz um estouro mudo. Na sequência, a cidade recebe a chuva mais doce e indecente que já viu. Marshmallow quente em lençol. Postes, janelas, bonés, tua manga, tudo branco. O cheiro de açúcar queimado tenta nomear o fim do mundo como sobremesa. Você se ergue. O Peck pesa o dobro. Ray, 2 olhos pretos num boneco de neve. Winston, um riso espesso cuspido pela boca. Egon, desalinhado mas vivo. Venkman, casaco quase limpo, piada engolida. Na rua, um sujeito de terno grita sem som até o som chegar. Peck, coberto de doce até o sapato, apontando para o nada como se o nada atendesse. No altar, as estátuas de cães estouraram por dentro. Entre as fendas, 2 corpos. Devagar, Egon. Você e Ray forçam a barra na fresta. A pedra cede, respira, abre. Um braço humano surge. Venkman larga o emissor e puxa Dana. Ela cai, tenta nome, encontra ar. Dana, Dana. O mundo cresce um palmo. Do outro lado, Lewis volta do bicho quebrado. Winston e Ray o resgatam. Ele pergunta de contabilidade antes de lembrar o próprio nome. Egon confere pupila, pulso, respiração. Inteiros. As letras do chão apagam, o vento perde ozônio e vira vento. Você respira e entende o truque. O inimigo nunca foi o boneco, era a janela. A regra que abriu o filme, não cruzar os fluxos, virou solução quando obedecida no lugar certo. Procedimento salva quando muda na hora exata. A descida é longa. Escadas infinitas agora são trilho de retorno. Dana amparada por Venkman, Lewis por Ray. Você e Winston descendo Pecks como quem carrega a tenda de circo que deu certo. Egon contando degraus por superstição. Na marquise, a cidade abre corredor de barulho. Palmas, choro, gargalhada nervosa. Bombeiros batem no teu ombro como quem reconhece o ofício. Policiais erguem fita. Câmeras procuram rostos que a noite não esquece. O Ecto 1 espera coberto de açúcar. Janine rompe a linha, abraça Egon, solta rápido, empurra um copo d'água na tua mão. Peck tenta invadir o quadro com acusações meladas. A cidade edita. Ele vira piada com sola brudando. O prefeito cumprimenta quem respira. Não há discurso que aguente marshmallow. As memórias correm rápidas. O "Who you gonna call?" barato vira resposta óbvia. A fita vermelha do grid, lição de escola. O Twink gigante, história de bar. Não cruzar os fluxos, regra com asterisco mental, só no portal. Você encosta na lataria, solta o Peck das costas, sente o sulco no ombro virar memória. Liga o PKE por reflexo. O ponteiro treme um nada, mão nervosa, ou resíduo de Deus indo embora. Você desliga. Hoje, não. Winston encara a cidade, entrega a linha que cabe em cartaz. I love this town. O coro vem pronto. Ray ri coberto. Egon limpa óculos com pano inútil. Venkman segura a mão de Dana. Lewis pergunta de dedução fiscal para entidades extintas. A noite vira público. Vocês sobem no carro. A sirene escolhe silêncio. Quem faz barulho agora é a rua.
O logo na porta brilha doce. O Ecto 1 dobra a esquina. Por um instante tudo parece normal. O tipo de normal que só existe depois de fechar uma porta no telhado. No quartel, você pendura o macacão. O relógio da recepção para a 07. Volta sozinho. 2 ruas adiante, no vidro da placa Shandor Company, um reflexo que não é carro respira uma vez. O telefone toca no mesmo segundo. Janine atende sem tirar os olhos do mostrador. Ghostbusters, o que você quer? A pausa do outro lado é longa demais para ser trote.